Bem, amigos, estamos começando um programa de cidadania, como vocês podem ver, cenários novos, vinhetas novas, tudo para melhor atender o telespectador. Você já sabe, os novos quadros que você vai poder participar diretamente. O Povo Pergunta, Momento Saúde, Dicas da Visão com o Dr. Marcos Alonso Garcia. E para estrear o novo programa, nós vamos mostrar para vocês entrevistas e imagens inéditas do Instituto Penido Burnier em Campinas, que tem um museu muito bonito. Fomos recepcionados pela doutora Elvira, pelo Dr. Manuel. Acompanhe entrevistas e imagens do local. Bem, agora o Dr. Marcos Alonso Garcia vai falar um pouquinho da cadeira, continuidade. Estamos aqui no Penido Burnier com o Dr. Manuel Penteado Queiroz Abreu, Dr. Elvira Barbosa Abreu. O Instituto Penido Burnier foi idealizado pelo Dr. Penido Burnier desde 1993. Já em 1927 foi fundada a Associação Médica do Instituto Penido Burnier, com o intuito de se promover o encontro entre atividades médicas e científicas do hospital. Essa cadeira é interessante, né, Dr. Marcos? Mostra um pouquinho da história. O conceito do design, né? Ali até tá com uma peça em cima do assento que era para examinar a criança, para a criança ficar um pouquinho mais alta, né? Mas o modelo, basicamente, foi ficando adaptado aos anos 90, anos 2000, mas é basicamente a mesma cadeira que a gente podia subir. Ela era mecânica, tinha um controle nos pés para que pudesse subir e descer. Na continuidade, esses equipamentos, Marcos, isso aí parece... Isso aqui seria interessante filmar aqui, ó. É um modelo de ultrassom mais moderno do que o outro que a gente viu, que seria a primeira série de ultrassonografia no mundo, o modo A. Esse já tem modo B, que é o ultrassom que a gente faz hoje. E para a gente poder entregar a fotografia para o paciente, a imagem do ultrassom era fotografada com uma Polaroid. Bem, Marcos, esse equipamento aqui que você está mostrando, era tipo uma máquina fotográfica, é isso? É, na verdade a gente tem uma câmera Polaroid aqui dentro. A gente tem que pensar que era numa época que não existia internet, não existia impressora de alta resolução. A gente captava uma imagem com ultrassom, a imagem saía nesse display e em cima da imagem a gente fotografava com a Polaroid, esperava dar 1 minuto, revelava a Polaroid e dava junto com o laudo para levar para o médico que tinha pedido ultrassom. Era na época o top da tecnologia, né? A gente vê hoje, a gente faz o exame, remete para o paciente num disquete, num pendrive, né? Mas isso é um aparelho excelente da Alcon. É a primeira geração portátil de ultrassom modo A e modo B, e era possível fazer o registro da imagem junto com o laudo, né? Esses números, essas letras eram para digitar o quê do paciente? A gente digitava o nome do paciente, o nome do médico que pediu, as datas, a patologia. Era uma máquina extremamente completa. Isso aqui foi o auge da tecnologia quando vejo. Eu estou me sentindo velho já de mostrar, porque eu cheguei a usar esse ultrassom aqui. É Optascan escrito assim? É um Optascan da Alcon. Hoje os aparelhos são menores, os transdutores são mais apurados e tudo mais, mas é uma máquina que revolucionou também pela portabilidade, né? Bem, Marcos, esse outro equipamento que você... Esse é mais moderno que nós mostramos aqui. Esse já é na ordem cronológica, ele é mais moderno. Esse é um aparelho ótimo, é um Humphrey. Esse aparelho era feito exclusivamente para calcular a lente intraocular que ia ser implantada no paciente. Eu cheguei a usar bastante esse aparelho. E é um aparelho excelente, essa é uma marca de tradição no mercado, é que foi substituído. Hoje a gente tem o IOL Master, que vocês viram no consultório. Mas esse aparelho é sensacional. Olha a portabilidade para a época que ele foi concebido, extremamente apurado o aparelho, né? Então esse aparelho aí você fazia também a utilização de lentes aí? Todo paciente que operar de catarata passava pelo biômetro para a gente escolher qual a lente que ia implantar dentro do olho dele. Perfeito. E
E essa caneta, para que servia? Essa é a sonda ultrassonográfica. Isso é um transdutor que, ligado no aparelho, fazia uma imagem ultrassonográfica e ele calculava dentro do aparelho já qual a lente que deveria ser feita. Já tinha um processador eletrônico, porque antes a gente tinha que pegar esses aparelhos antigos, uma calculadora e fazer contas. Esse aparelho já dava direto a lente que a gente tinha que usar. Bem, amigos, como já informado, nós estamos no Instituto Penildo Bornier em Campinas. O Instituto também participou na criação da Faculdade de Ciências e Medicina Médicas de Campinas, cuja aula inaugural foi ministrada em 1963 pelo Dr. Antônio Augusto de Almeida, seu primeiro diretor e oftalmologista do IPB. É isso mesmo, Marcos? É isso aí, quer dizer, o Penildo tem um papel não só fundamental na história da oftalmologia da América Latina, mas aqui na comunidade, sempre as lideranças da cidade, as universidades, as instituições têm passagem. Se você andar pelos corredores, você vai ver fotografia de todas as pessoas que fizeram parte da história da cidade, do Brasil, passando em algum momento para visitar o Instituto Penildo Bornier. Esse cinotóforo, é isso? Isso é para uma outra especialidade, que é o estrabismo, que mede o ângulo dos desvios dos olhos e a neurosensorialidade. Ajudava a calcular o desvio do estrabismo e também a exercitar as pessoas que tinham algum tipo de deficiência de acomodação. É uma especialidade bastante difícil e aqui no Penildo a Elvira é herdeira do estrabismo do Dr. Isaac. Dr. Isaac, na minha opinião, eu não gosto de critérios comparativos, mas é o maior estrabólogo aí que o Brasil já teve. Ele ainda está trabalhando e ele deixou aí a Elvira, que é pupila dele, para seguir a carreira. Estrabismo é uma especialidade extremamente difícil, né? Extremamente sacrificante, lida com criança. É uma estabilidade que precisa de muita dedicação, né? Isso são os aparelhos que eram usados para medir os desvios dos pacientes com estrabismo. Aqui no Penildo Bornier, em Campinas, né, estamos no Museu Oftalmológico, Dr. Manuel, Dr. Marcos Alonso Garcia. Dr. Manuel vem fazendo alguns esclarecimentos, explicando que ele conhece toda a história do Instituto. E o Dr. Marcos Alonso fez residência aqui na cidade de Campinas, em especial no Instituto Penildo Bornier. Marcos, fala um pouquinho desse oftalmômetro de Javal. Esse aparelho que é o oftalmômetro de Javal, para quem já viu no consultório, a gente mostra hoje o tomógrafo, que é o Orbiscan, o Pentacam, o topógrafo. Na verdade, todos aqueles aparelhos tiveram origem num conceito como esse. E esse aparelho funciona até hoje. Se você ligar esse aparelho, você tem uma medida extremamente precisa da córnea para adaptar a lente de contato, para preparar o paciente para uma biometria. O interessante é a excelência da qualidade que os produtos eram feitos, né? Eles foram superados pela tecnologia, mas eles são extremamente precisos, né? O Javal, quem tem um Javal hoje, em muitos países do mundo, você ainda vai encontrar gente usando o Javal e funciona perfeitamente, né? Esses pedais que tem aí no oftalmômetro de Javal era para o médico fazer a calibragem, é isso? Aqui é o Javal, aqui é uma coluna. Essa coluna já é um pouco mais moderna do que a caixa de prova. Aqui era colocado o refrator para poder fazer o exame de óculos. Já é uma geração mais moderna. Hoje a gente vai usando a tecnologia, mas o conceito é o mesmo, quer dizer, essa máquina é uma máquina da Bauschlumb, mas o conceito da coluna, se você começar a prestar atenção quando você vai no oftalmologista, você vai ver que o design é secular. Quer dizer, quando foi feito com ergonomia, para ficar fácil para o paciente, para ficar ao alcance do oftalmologista. São aparelhos sensacionais, né? Se usava muito a cabeça, com muito pouca tecnologia, mas muita engenhosidade. O ser humano, quando põe a cabeça para funcionar, é o kit. A cadeira que fica junto com a coluna. Marcos, esse ecografia ocular, que agora vai ser mostrado aqui na continuidade, esse equipamento também é um equipamento aqui... É um ultrassom. É numa fase que o ultrassom usava um modo que a gente chamava de modo A, que a gente ainda usa o modo A hoje. Quer dizer, hoje a gente tem sondas menores, aparelhos menores com maior sensibilidade, os transdutores são intercambiáveis, mas é um aparelho que revolucionou a biometria, que era o cálculo do implante da lente na cirurgia da catarata. A catarata, nos primórdios, não se implantava lente, depois se implantava lente padrão, até juntar a ceratometria com o ecógrafo modo A para poder calcular o grau que seria implantado dentro do olho do paciente, né? Sensacional. Muita gente hoje ainda circula com lentes dentro do olho que foram calculadas por esse aparelho. Outro aparelho na sequência, Marcos Alonso Garcia, estamos aqui no Instituto Penildo Bornier, Dr. Manuel presente, Dr. Elvira.
Esse outro equipamento que está sendo mostrado agora? É o ceratômetro. Ele já é uma série mais evoluída do que o Javal. Ele tem dentro dele um disco que consegue medir imperfeições e a curvatura da córnea. É um pouco mais preciso, é um pouco mais moderno e é extremamente útil ainda. Você pode circular pelo interior do país, você vai encontrar uma série de ceratômetros desse modelo Bausch Lomb por aí, trabalhando bem, adaptando lente de contato, em consultório de colegas. É um aparelho muito útil ainda, né? Bem, amigos, como você já sabe, estamos no Instituto Penedo Burnier em Campinas. Doutora Elvira Barbosa Abreu, médica oftalmologista, ela que vai nos apresentar essa sala, é isso, doutora? Vem nos recepcionar, doutor Marcos Alonso Garcia, né? Isso, com muito prazer, é uma honra ter vocês aqui com a gente. O Marcos e eu, ele foi meu calouro na residência médica, somos muito amigos, muito próximos. É uma alegria ter ele aqui com a gente de novo, você junto. A doutora vai falar um pouquinho da sala, né? Bem, doutora Elvira, vamos falar um pouquinho do tonômetro? Nessa sala a gente tem, né, os tonômetros, os primeiros aparelhos para medir a pressão intraocular, que tem bastante interesse numa patologia bastante grave e frequente, que é o glaucoma. E ao lado dos tonômetros a gente tem o oftalmodinamômetro, que media o fluxo no nervo óptico, que é o que a gente faz hoje em dia com o Doppler. E tem bastante projetores nessa sala, mas a doutora quer falar de um específico que é um dos mais importantes aqui do acervo aqui do Penedo Burnier, não é isso? Aquele projetor de optotipos para medida da acuidade visual é um dos mais antigos que a gente tem atualmente. Que a gente tem aqui no museu. Foi usado em 1920 mesmo. É um aparelho bastante interessante, acho que só a gente que tem aqui no Penedo. É um tecido pintado e o médico ia rodando então para medir a acuidade visual do paciente. Bem, doutora Elvira, essa sala é uma sala especial de projetores, mas nessa sala tem uma lâmpada de fenda. Por que a lâmpada de fenda está junto com os projetores? É porque é uma sala utilizada para exame, né, do paciente no consultório oftalmológico. Então, a primeira coisa que a gente faz é medir a acuidade visual, para isso a gente precisa dos projetores. Depois a gente faz fundoscopia, que são aqueles aparelhos que a gente viu na primeira sala de retina. E aí a gente passa para esse exame, que a gente vê a parte da frente do olho, e com lentes especiais a gente também consegue ver o fundo do olho com profundidade. Então a lâmpada de fenda é um dos aparelhos mais importantes no exame cotidiano do paciente oftalmológico. Na sequência, todos esses aparelhos que estão aqui, enfim, eles são praticamente parecidos, só foram feitos as atualizações, né, com o passar dos anos, né, doutor? Isso, são representantes de diferentes épocas da indústria de equipamentos oftalmológicos, né, para exame oftalmológico. Todos os projetores, então, né? Todos. Essa lâmpada de fenda é interessante você notar que o fio dela é de tecido ainda. É daquela época de 1926, 1930. Aquela outra também provavelmente foi utilizada pelo próprio Dr. João Penedo Burnier, mas são da mesma época. E no próximo bloco vamos estar aqui no estúdio o Dr. Marcos Alonso Garcia e vocês vão continuar com entrevistas realizadas no Instituto Penedo Burnier. Não saia daí, rapidinho, voltamos já.